Louvado seja o coração de Jesus. Caríssimas filhas, estamos aqui para mais uma terça-feira, mais uma live, mais um momento de meditarmos sobre a vida espiritual de uma mãe dos sacerdotes. Quero aproveitar enquanto as senhoras estão entrando com muita alegria, convidar aquelas que estão visitando a nossa página no Instagram, visitando o nosso canal no YouTube, que se inscrevam. Ajude este conteúdo a chegar a tantas outras pessoas, porque quanto mais as senhoras comentam os nossos vídeos, dão um joinha, se inscreve aqui na nossa página do Instagram, se inscrevem no nosso canal, curtem as redes sociais, entendem que esse conteúdo é importante e então vai propagando e ajudando esse conteúdo a chegar a tantas outras mulheres. Tá bem, filhas? Então, por favor, se inscrevam, curta, comente, deixe um joinha, tanto aqui no Instagram quanto no nosso canal do YouTube. Graças a Deus nós temos conseguido muitos acessos, mais do que inscritos que nós temos, porém nós precisamos dessa inscrição, deste movimento também, para que essas redes sociais entendam que esse conteúdo é importante. Tá bom, filhas? Então nos ajude também. Então, nós vamos rezar sim, nossa filha está pedindo oração, vamos colocar sempre nas intenções, inclusive agora, nesse momento que vamos começar a rezar, já colocamos na intenção, pedindo a graça que a Divina Providência visite a sua família, filha. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, eu te dou a minha mão e prometo de coração que por ti me deixo guiar com docilidade, para no céu alcançar a eterna felicidade. Assim seja. Amém. Façamos a nossa coroinha, pedindo a graça da santificação dos sacerdotes, de modo especial aqueles que Nossa Senhora deseja que sejam visitados nesta hora, pela graça divina, pelo amor de Deus. Doce coração de Jesus, sede o meu amor. Doce coração de Maria, seja a minha salvação. Jesus e Maria, eu vos amo. Salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo. Salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo. Salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo. Salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo. Salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo. Salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo. Salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo. Salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo. Salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo. Salvai as almas sacerdotais. Nossa Senhora, Rainha dos Corações, rogai por nós. Glorioso Patriarca São José, rogai por nós. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria.
Caríssimas filhas, então estamos meditando aqui mais uma grande virtude, necessária não só para as mães espirituais pelos sacerdotes, mas muito necessária para toda a nossa vida espiritual, para o nosso progresso de união com Deus. Nós então estamos falando da virtude da humildade, tão cara ao coração de nosso Senhor. Então, ainda para terminar um pouquinho sobre o conceito desta virtude e depois entrarmos na relação desta virtude com a graça, eu quero reforçar um pouquinho o que nós finalizávamos na live passada. A relação entre a humildade e outras virtudes. A começar pela virtude teologal da fé. Então, os santos padres estavam nos ensinando na live passada que não existe fé sem humildade. Que para crermos precisamos de um coração humilde. E de modo muito interessante, eles nos falavam que a fé exige uma sujeição da inteligência, ou seja, do nosso entendimento. Também outro dom, o dom do entendimento. Assim como nós falávamos também da virtude, da piedade, que também temos o dom da piedade. Então nós vamos vendo que tudo está muito interligado, filhas, na nossa vida espiritual. Então, esse entendimento é porque nós precisamos conhecer da nossa fé. E aqui mostra mais um ponto importante do porquê meditarmos, do porquê estarmos aqui nos encontrando esses 30 minutinhos, para aprendermos um pouco mais sobre os mistérios da nossa fé, sobre as verdades que a nossa igreja tem para nos ensinar por meio dos mandamentos de nosso Senhor, por meio dos ensinamentos da nossa vida espiritual. Então, se nós não compreendemos de forma humilde e contrita essas verdades, é onde nós caímos nos erros e nas ideologias que nós vemos hoje. Então, eu começo a questionar Deus e eu dizia, Deus é inquestionável. Bastaria nós ouvirmos a primeira frase que falávamos na live passada. Deus quis assim. Deus se fez humilde para que fôssemos humildes. E isso bastava. Bastaria para que tivéssemos um coração humilde. Mas é esta revolta do pecado original, é esta rebeldia que trazemos no nosso coração de questionar a tudo, e o mundo nos faz desejar questionar, dizendo que temos uma visão crítica, e isso é uma grande falácia, é uma grande mentira. E na verdade nós estamos questionando os fundamentos, as verdades que nós precisamos aprender. Então, isso está relacionado justamente até com o nosso mover-se até o confessionário. Eu só consigo fazer este movimento de buscar a graça da confissão, receber aí o perdão dos meus pecados, o arrependimento, se for por meio de um coração humilde. Então não adianta, filhas, tantas vezes nós pecamos e insistimos no mesmo erro e no mesmo pecado, porque nós estamos distante deste coração humilde e contrito. E aí nosso Senhor vai nos ensinar, por meio dos santos padres e da própria revelação que Ele faz, por meio desta grande beata que falávamos também, Beata Conchita Cabreira, que não basta apenas dizer que eu quero ter um coração humilde. Eu preciso buscar viver algumas virtudes. Então, primeiro as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, sendo que a caridade é a maior delas, né? O amor é que move tudo. Depois, nosso Senhor vai nos ensinar agora sobre a virtude da pobreza. Precisamos ter um coração desapegado dos bens materiais e também espirituais. Eu não devo desejar nada aquilo para minha vida espiritual que não seja a vontade de Deus. Então, eu não devo desejar grandes arrobos místicos. Eu simplesmente devo desejar ser santo, porque ser santa
é unir-me com nosso Senhor. E esse deve ser o nosso único desejo, ser um só coração e uma só alma com nosso Senhor. Nosso único desejo deve nos unirmos com Ele na cruz e sermos um, como o Calvário que está aqui ao fundo. Então, desejar tudo, sofrimentos e alegrias, males e grandes graças, porque se é vindo de nosso Senhor, é tudo o que desejamos. Para isso eu preciso de um coração pobre, pobre espiritualmente e pobre materialmente, desejando apenas o que nosso Senhor quer, a conformidade com a vontade dele, que é algo que nós já meditamos também. Depois desse coração pobre, deste coração humilde, tem uma outra virtude muito fundamental e que nós, inclusive, vamos meditar sobre ela aqui, porque ela é um dos adornos da mãe espiritual. Não há maternidade espiritual sem essa virtude, a virtude da obediência. Nosso Senhor vai dizer que, sobretudo, um coração soberbo deve olhar para Jesus crucificado, e ao olhar para Jesus crucificado, lá do alto da cruz, pregado ali, por amor para a salvação das almas, ele encontrará um coração obediente. E é isso que nosso Senhor nos mostra. Desde o mistério da encarnação, que começamos a falar na live passada, onde Jesus se apresenta ali, humilde, pobre e obediente. Então, nosso Senhor vem nos ensinar esta santa obediência. E quando olhamos para Ele, no alto daquela cruz, crucificado por nós, Ele também nos ensina a obediência à vontade do Pai. E por várias vezes ao longo do Evangelho, nós vamos encontrar esta santa obediência. Ele dizendo que Ele não veio fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. Ele mesmo daria a sua vida, né, para nos salvar. Ninguém a toma, Ele dá livremente. E Ele dá por obediência, Ele dá por amor a nós. Então, esta virtude da obediência é ela que vai tirar toda a presunção do nosso coração, toda a arrogância. E nós vamos reconhecer verdadeiramente que nosso Senhor é o grande Senhor, o dono, então, de toda a nossa vida, né? Da vida eterna, a qual devemos buscar alcançar. E assim nós reconhecemos também por esta obediência e por esta grande virtude da humildade e da pobreza, a graça de reconhecer também quem nós somos. Somos miseráveis, não somos dignos de nada. Tudo que recebemos é por graça, é por amor de nosso Senhor. Então, assim como a fé, filhas, essa virtude teologal, também a obediência tem por fundamento a humildade. Então, não posso ter um coração obediente se eu não tenho um coração humilde. E sem a obediência, também nós não conseguimos nos sujeitarmos à vontade divina, como nós falamos há pouco, como nosso Senhor nos ensina. Ele se submeteu à vontade do Pai. Ele, sendo Deus, se encarna para nos salvar. E não só encarna, morre por nós, né? É caluniado, é flagelado, né? Sofre tantas as amarguras dos seus amigos, daqueles que estavam com ele, por amor a nós. Então, nosso Senhor sofre todas as objeções, sofre todas as dores por amor. E este amor vem desta obediência também, de encontrar essa legítima vontade. E nós devemos começar a exercitar desde quando nós recebemos, seja uma obediência de um superior, do meu pai, da minha mãe, né? Dependendo de cada estado de vida, nós devemos então
nos unirmos à vontade de Deus. E nós vamos exercitando esta vontade por meio destas autoridades que nós recebemos. E no mundo de hoje é muito difícil, porque nós queremos negociar a todo momento esta autoridade. Nós não queremos reconhecer, né? Foi dada ao outro esta autoridade. Eu quero logo combater, confrontar, né, com esta autoridade. E isso mostra o quê? Um coração soberbo. O mesmo quando eu faço em relação à igreja, em relação ao Estado. Então, tudo isso vai dizer aqui o nosso Padre que isso mostra um coração soberbo e um coração que tem dificuldades, então, de se submeter às ordens. Logo, aqui vai faltar uma outra virtude muito importante, a virtude da ordem, né? Ordenar todas as coisas, né? Deixar tudo no seu devido lugar. Se eu não tenho um coração humilde e obediente, eu vou ter tudo desordenado, tudo fora de lugar, desde os objetos da minha casa, como no interior do meu coração, como nas minhas relações. Por quê? Porque Jesus vai dizer para Beata Conchita que Ele próprio é a ordem. Então, se não há ordem, é porque Ele não reina naquele lugar, né? E se Ele não reina, é porque há um coração soberbo e orgulhoso. Qual é a característica de um coração assim, soberbo e orgulhoso? O coração que não quer servir, quer ser servido a todo momento. E Nosso Senhor vai dizer, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, um coração soberbo não quer servir, ele quer ser servido. É o vem a mim, como diz nos nossos ditados populares. Um coração soberbo quer dominar e não se deixar dominar, se deixar submeter, é nesse sentido da dominação, né? Então, nesse sentido da hierarquia, o coração soberbo e orgulhoso quer sempre estar acima. Ele quer sempre ele mandar e ele nunca obedecer. Um coração soberbo também mostra nas suas atitudes exteriores quando ele se submete exteriormente, porque interiormente ele está revoltado, né? Então, exteriormente ele obedece, mas obedece por pusilanimidade, ou seja, por uma fraqueza de ânimo, por falta de energia. É aquele momento que aquela pessoa diz, tá bom, eu vou fazer. Porque assim, tô cansado, né, de brigar, tô cansado de dizer que eu tô certo, e aí eu faço, né? É nesse sentido. Ou por questões políticas e por respeito humano, o que também são vícios. Então, não traz nenhuma virtude. E como resolvo isso, irmã Teresa? São Paulo nos responde na carta aos Hebreus. Ele vai nos trazer uma outra virtude que precisamos também para viver esta humildade, esta pobreza e esta obediência. São Paulo vai dizer para nós, tendes necessidade da paciência, para que, cumprindo a vontade divina, alcanceis a promessa. Então, filhas, a virtude da humildade nos pede uma outra virtude, a da paciência. Não há humildade sem paciência. Porque como vamos enfrentar as contrariedades da vida? Como vamos enfrentar o sofrimento? Um coração soberbo e orgulhoso vai questionar a Deus. Vai perguntar a Deus, por que eu? Por que essa enfermidade me assolando a vida? Por que o desemprego? Por que essa pessoa me difamou? Um coração humilde, paciente, pobre, obediente, aceitará as perseguições, as doenças, os sofrimentos e ainda dirá, bendito seja Deus diante de tanta fraqueza, de tanta miséria que sou.
E isso deve ser um coração. É olharmos para Jó, filhas. Jó vai nos ensinar a aceitar tudo dentro da conformidade com a vontade de Deus. E como eu busco chegar a este coração paciente também, olhando para a cruz, vai dizer os santos padres, olhos postos no crucificado e buscando ali. E assim foi a grande conversão de Santa Teresa de Jesus, essa doutora da igreja, olhando para um crucifixo. Mas quantas vezes nós olhamos e ainda não nos convertemos verdadeiramente? Porque não olhamos, como diz os santos padres, orando com o coração humilde a nosso Senhor. Se nós fizermos isso, olharmos para Jesus crucificado e ali nos prostrarmos em oração humilde e contrita, obediente e paciente, diz a Santa Madre Igreja por meio de seus santos, nós encontraremos ali a vontade de Deus. E ao encontrar a vontade de Deus, filhas, teremos uma divina consolação, a mais bela. Não estou dizendo que ali nosso Senhor tiraria o sofrimento. Não, porque Ele mesmo diz, renuncie a tudo, tome a sua cruz e siga-me. Então terá sofrimento. Porém, teremos um doce sofrimento, consolado por nosso Senhor. Teremos o nosso Cirineu nos ajudando a carregar esta cruz. Teremos ali também a fortaleza para então prosseguirmos, para nos levantarmos e com a mesma paciência divina de nosso Senhor, carregar as nossas cruzes e sofrimentos. Então, o que dizemos da fé, da obediência, da paciência, podemos também dizer de outras virtudes, e essas são muito importantes para a maternidade espiritual pelos sacerdotes. Este padre vai nos dizer que é pela abnegação que nós encontraremos a vontade de Deus, e verdadeiramente é pela abnegação. O padre Vitor está certo. Nós temos que ter um coração abnegado, mas nós não conseguimos ter esse coração abnegado, ou seja, que vai renunciar a todo o amor próprio, que vai duvidar sempre de si mesmo, que vai renunciar a si, se nós não tivermos antes trabalhado toda esta humildade, toda esta pobreza, toda esta obediência e toda esta paciência, filhas. Então, nós precisamos buscar de fato a benignidade, a castidade e, sobretudo, a caridade para com Deus e para com o próximo. Sem essas virtudes, sem toda essa estrutura aqui posta na live passada e agora nesse primeiro momento, filhas, vai dizer o Padre Vitor, junto com grandes doutores da igreja, como São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, nós não conseguimos criar raízes de um coração humilde. As raízes da humildade no nosso coração, para gerar fruto, florescer, ela precisa então estar tomada de todas essas virtudes, né? Precisamos então exercitar essas virtudes. Mas para isso nós precisamos de um elemento fundamental, de um dom dado por Deus. A graça, filhas. Sem a graça, nada podemos fazer, porque não fazemos nada por nós mesmos. Precisamos da graça. E para que essas virtudes então floresçam em nós, precisamos da graça. Então, a relação entre a graça e a humildade é fundamental.
Não existe a virtude da humildade sem o auxílio da graça de nosso Senhor. Então, absolutamente não podemos buscar a salvação sem a graça. Nós tentamos esta graça e buscamos a graça a todo momento, em cada sacramento. E nosso Senhor ainda pode nos dar esta graça livremente a todo momento, né? A graça gratuita que os santos nos ensinam. Então, aqui, recebendo esta formação, vocês podem receber uma graça gratuita de nosso Senhor durante as homilias na Santa Missa. Então, nós não sabemos quando nosso Senhor distribuirá estas graças, mas nós podemos buscar exercer, né, esta graça. Como? Praticando o bem, buscando crescer nos méritos. A cada conquista de um mérito, nós crescemos nesta graça, nós alcançamos graças. Diante da confissão, nós alcançamos a graça santificante. Diante de cada sacramento, diante da comunhão. Nós precisamos, então, de Jesus Eucarístico para que essas graças cheguem. Só que São Gregório Magno, os apóstolos São Pedro, São Tiago vai nos dizer que Deus resiste a um coração soberbo e não lhe concede graças. Então, aqui está a relação fundamental entre a virtude da humildade e a graça, e este dom sobrenatural da graça que recebemos. Nosso Senhor só dará graças a um coração humilde. Então, São Gregório Magno vai dizer: só quem se despojar do seu próprio espírito, como eu falava, da sua própria vontade, dos seus próprios desejos, é que receberá o próprio Espírito de Deus. E Deus assim derramará suas graças somente sobre aquelas almas humildes. Então, qual a razão, filhas? Nós podemos nos perguntar junto com o Padre Vitor: por que Deus só favorece os humildes? Só derrama graças copiosas sobre um coração humilde? Porque só aquele coração, filhas, humilde, verdadeiramente é grato a Deus. É grato ao próximo. É grato àquilo que recebe. É só fazermos uma pergunta, filhas. Quantas vezes recebemos graças? Materiais ou espirituais? Quantas vezes agradecemos a Deus? A novena do Rosário de Pompeia é muito bela por isso. Fazemos primeiro a oração pedindo, depois fazemos a oração agradecendo. Também Glória Apolo nos revela, né, por meio aí da graça que nosso Senhor deu a ela, que nosso Senhor disse a ela: quantas vezes me pedem, eu dou, e ninguém volta para agradecer. Então, São Gregório Magno vai nos dizer que somente um coração humilde é grato, e por isso ele agrada a Deus. Só os corações humildes se comprazem em ver a Deus, em ter Deus como o Senhor, em tê-lo como o tutor verdadeiro de toda graça. Então, tudo aquilo que conquisto, tenho e possuo, de forma material, espiritual ou natural, é graça de Deus. Deus me deu, Deus concedeu a cada um de nós. Então, não podemos deixar, filhos, de ter este coração humilde, para que possamos, então, honrar devidamente a Deus. Passar por cada tribulação, louvando e bendizendo a Deus. Nesse finalzinho, só responda aqui a pergunta da nossa filha, que fez aqui: como eu faço para me tornar uma mãe espiritual? Filha, basta se inscrever lá, aqui na nossa página do Instagram,
mande uma mensagem e nós vamos orientar a senhora, né? Que é se inscrever aqui conosco e a senhora será orientada, acompanhada e formada para discernir se a senhora tem o chamado à maternidade espiritual e nós irmos juntas rezando pela santificação dos sacerdotes. Está bem? Então, aquelas que se inscrevem aqui conosco, participa do AME pelos sacerdotes, receberá muitas formações, além dessas aqui que nós damos livremente, mas aquelas que se inscrevem também recebem formações mais profundas, mais demoradas, para ajudá-la nesse discernimento, além de serem acompanhadas e orientadas pessoalmente por nós. Está bem? Gratidão pela presença de todas. Até terça-feira que vem. Deus abençoe e não se esqueçam, inscrevam, filhas, nos nossos canais para que esse conteúdo possa chegar longe. Santa noite.